Irmãos, boa noite, graça e a paz do nosso Senhor. Queria convidar os irmãos para nós abrirmos a palavra de Deus em Hebreus capítulo 3. Hebreus capítulo 3, eu vou ler todo o capítulo em 19 versículos, eu queria ler todos esses 19 versículos. A palavra de Deus nos diz: Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firmes, até ao fim a ousadia e a exultação da esperança. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso indignei contra eles, contra essa geração, e disse: Estes sempre erram no coração, eles também não conhecem os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente, cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Deus, louvamos o Teu nome, te agradecemos pela Tua palavra, te agradecemos porque ela é viva e eficaz, é ela quem nos instrui e nos faz crescer, Senhor, em entendimento, conhecimento da Tua parte. Pai, que Tu nos conduza na Tua palavra, em humildade, com o coração aberto, para entendermos aquilo que Tu quer nos falar nesta noite. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Irmãos, eu tenho falado aqui algumas vezes já a respeito, ou baseado no livro de Hebreus, e eu queria retomar algumas coisas que eu já falei,
para a gente lembrar e entender esse texto que a gente leu. Para quem não lembra, eu já falei dos primeiros 6 primeiros versículos desse capítulo 3, e agora eu queria continuar a partir do verso 7, do 7 até o 19. E para fazer isso eu quero retomar o que eu já falei. E eu disse que essa carta de Hebreus, ela é uma carta que é escrita em forma de um sermão, escrita a um grupo de irmãos que estavam passando por perseguições, provações, pressões para retornarem ao judaísmo, e que esse escritor, que nós não sabemos quem é, vem incentivar esses irmãos, encorajá-los para que eles não retrocedessem, para que eles não abandonassem a fé no Evangelho. E o autor de Hebreus, ele faz isso mostrando a superioridade de Cristo. A superioridade de Cristo sobre os profetas, a superioridade de Cristo sobre os anjos, a superioridade de Cristo sobre Moisés. E o capítulo 3, ele começa comparando e mostrando a fidelidade de Moisés e a fidelidade de Cristo. O texto vai dizer que Moisés era fiel em toda a casa de Deus e que Cristo era fiel sobre a casa de Deus. E o autor, ele vai continuar nessa temática de fidelidade a Deus. Mas só que agora ele vai tratar desta fidelidade do povo de Deus por contraste, apresentando aqueles que não foram fiéis a Deus, aqueles que se rebelaram contra Deus, aqueles que foram obstinados no seu pecado. E ele diz que Deus os castigou, e para nós aprendermos com isso. Então, o autor de Hebreus, ele vai pegar uma citação do Salmo 95, Salmo 95 escrito por Davi. Ele pega esse salmo e faz o mesmo uso que Davi fez na sua época. O salmista Davi, ele pega a história de Israel, a história do povo saindo do Egito e se rebelando contra Deus, e ele aplica isso aos seus contemporâneos. E ele diz: olha, não sejam como aquele povo que saiu do Egito e que pereceu no deserto. Se hoje vocês ouvirem a voz do Senhor, não endureçam o vosso coração. Então, o autor de Hebreus, ele vai pegar o salmista, o salmo, e fazer a mesma aplicação que ele faz. Ele vai trazer para aqueles leitores da sua carta que estavam sendo perseguidos, que estavam sofrendo provas para retrocederem no Evangelho. Ele vai dizer: olha, não tenham o coração endurecido, não deixem o coração de vocês duros à voz do Senhor. A carta de Hebreus, ela vai alternando. O autor, ele vai incentivando os seus leitores, ele vai exortando eles, ele vai mostrando os benefícios que vêm do Evangelho e porque eles devem perseverar, mas, hora e outra, ele faz uma pausa para dar uma advertência.
advertir aqueles irmãos a não retrocederem. Essa é a sua segunda advertência. Ele já fez uma no capítulo 2, e aqui ele faz a segunda. O verso 7 até o 11 diz assim: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração. Eles também não conhecem os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Aquele povo que foi liberto por Deus no Êxodo, do Egito, da escravidão, viu as 10 pragas, viu os prodígios de Deus sendo realizados em seu meio, viu ele sendo preservado em meio àquelas pragas, viram o povo passar a pés enxutos no Mar Vermelho e os carros e cavaleiros de Faraó serem destruídos. Eles viram as providências de Deus, providências essas miraculosas, mas eles se rebelaram, eles murmuraram contra Deus, eles se revoltaram contra a liderança de Arão e de Moisés, eles adoraram a outros deuses, eles desejaram retornar à escravidão, eles se prostituíram no meio do caminho. O relato bíblico, principalmente quando nós lemos o livro de Números, é enfático ao mostrar o pecado de Israel, mostrar como aquele povo era obstinado, como aquele povo, ele não demorava muito para pecar, por causa da dureza do seu coração. O coração deles estava endurecido, estava feito pedra, eles não conseguiam ouvir a voz de Deus. Deus falava a eles e eles não ouviam. Mesmo vendo todas as maravilhas de Deus, toda a glória de Deus se manifestando no seu meio, eles eram duros de coração. A Bíblia aqui está apontando para o nosso maior problema. O nosso maior problema é a dureza do nosso coração. O coração que foi petrificado pelo pecado. O coração que é insensível à voz de Deus. O coração que se tornou incrédulo e obstinado. E não pode se livrar disso. Muitas vezes, eu, na minha adolescência, lendo esses relatos de Números, eu me espantava, eu me perguntava: meu Deus, como esse povo ele poderia fazer isso? Como eles poderiam ver Deus fazendo tantas coisas e ainda assim se rebelar contra Deus? E eu me imaginava na situação e eu pensava: eu não faria isso que eles fariam. Mas isso é um engano. Isso é um engano que às vezes nós temos de achar que na mesma situação do povo nós faríamos diferente, mas nós não faríamos.
Nós, na situação de Israel, nós teríamos o nosso coração duro da mesma forma. Nós não daríamos ouvidos à voz do Senhor. Nós seríamos incrédulos, mesmo nós vendo os milagres, as providências de Deus, a ação de Deus no nosso meio. Nós seríamos como o povo de Israel. Nós agiríamos com a mesma obstinação. Nós seríamos rebeldes do mesmo jeito. Essa é a situação do nosso coração. É um coração duro, um coração que não dá abertura à voz de Deus, um coração que é insensível. Ainda que nós víssemos chover milagres, nós não creríamos. Todo aquele povo que estava no Egito, eles viram os mesmos milagres que os israelitas. O faraó viu, mas aquilo não foi suficiente. Mas, pela graça de Deus, unicamente pela graça, nós somos chamados a responder positivamente à voz do Senhor. Não está em nós, não está no nosso coração responder positivamente ao Senhor, mas é a sua graça que nos faz responder positivamente a Ele. O apelo que o autor de Hebreus faz é um apelo urgente, é um apelo que não pode ser demorado para se responder. Hoje, se ouvirdes a sua voz, o autor vai repetir isso por mais 3 vezes. Hoje, se ouvirdes a sua voz, hoje, o apelo, o chamado para nós ouvirmos a voz do Senhor é urgente. Não dá para esperarmos até amanhã, não dá para esperarmos até mais tarde, não dá para esperarmos mais 5 minutos. É agora. Agora, se você está ouvindo a voz do Senhor, não endureça o seu coração. E nós não devemos endurecer o coração, porque é Deus que fala conosco. Nós não devemos endurecer o nosso coração, porque é o próprio Criador que fala conosco. Era o Senhor que havia libertado Israel, era o Senhor que havia livrado ele da escravidão, era o Senhor que havia criado aquele povo, que havia separado aquele povo para si, que estava falando com ele. Não era qualquer um, não era um desconhecido, era o Deus da aliança, o Deus que tinha feito um pacto eterno com aquele povo. Como eles poderiam endurecer o coração? Por que eles deveriam endurecer o coração e não dar ouvido à voz do Senhor? Eles não deveriam. Irmãos, Igreja de Cristo,
O mesmo Deus que falou àquele povo que saiu do Egito, o mesmo Deus que falou na época de Davi, que repetiu essa história e chamou os seus contemporâneos ao arrependimento, esse mesmo Deus nos fala hoje. Esse mesmo Deus fala ao nosso coração. Esse mesmo Deus trata pessoalmente conosco. E Ele quer uma resposta positiva. Ele não quer a rebelião. Ele não quer a obstinação do nosso coração. Ele não quer a rejeição. Ele quer que nós respondamos positivamente. Ele quer que nós nos voltemos para Ele. Aqueles israelitas que se rebelaram, que se tornaram obstinados no meio do caminho, eles pereceram, não entraram no descanso prometido. Se o nosso coração hoje ele persistir de maneira final e definitiva em dureza, em incredulidade, nós também não entraremos no descanso. Nós pereceremos igualmente, eles pereceram no meio do caminho. E aqui eu não estou falando de perder a salvação. Eu estou falando de como a salvação, ela se manifesta na nossa vida, nos livrando da incredulidade e da dureza, de maneira que a nossa caminhada não será uma caminhada de incredulidade e dureza. No final, nós não chegaremos com um coração duro. Nós daremos crédito ao Senhor, mas aqueles que permanecem duros, aqueles que permanecem incrédulos e rebeldes à voz do Senhor, certamente eles não encontrarão descanso, eles não entrarão no descanso prometido pelo Senhor. O verso 10, 11, é claro: por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conhecem os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Esses que permanecem com o coração endurecidos, incrédulos de maneira final e definitiva, não poderão entrar no descanso do nosso Deus. O verso 12 e o 13 dizem assim: tendo cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. O autor de Hebreus vai nos alertar quanto termos pessoas incrédulas, com coração duro no nosso meio. Ele diz: tomem cuidado, isso é perigoso. Isso vai contaminar, isso vai se proliferar no vosso meio. Vai ser como fogo em restolho seco. Mas o autor, ele dá o antídoto para isso. O autor, ele vai dizer: tenha cuidado,
Tenha cuidado para que isso não aconteça. Mas, ao contrário, para que isso não aconteça, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje. Aqui não tem um pedido, aqui não tem uma solicitação do escritor bíblico, aqui tem uma ordem, aqui tem um imperativo. Vocês devem exortar uns aos outros. Exortem-se mutuamente, cada dia, no dia que se chama hoje. Ele não está pedindo, não é opcional isso, é uma ordem: exortai-vos. E aqui a gente tem que entender essa palavra exortar. Exortar não é corrigir. Exortar é incentivar, é andar ao lado. A palavra aqui no contexto bíblico, essa palavra exortar, ela tem o sentido de chamar ao lado. Chamar alguém ao lado, de maneira afetuosa, carinhosa, para andar com essa pessoa. É isso que o autor bíblico está dizendo. Vocês devem exortar-se uns aos outros. Vocês devem incentivar uns aos outros, caminhar ao lado uns dos outros, para que não corram o perigo de estar com o coração endurecido, com o coração incrédulo. Se alguém correr o risco de endurecer o seu coração, terá outro ao seu lado para não deixar isso acontecer. O autor, ele não nos manda sair da igreja por causa dos incrédulos. Ele não nos manda trocar de comunidade. Ele não manda nós sondarmos os corações uns dos outros para descobrir quem é que tem o coração incrédulo e duro. Não, não é nada disso. A ordem é exortai-vos mutuamente. A ordem é para o exercício de um ministério intencional, pessoal, uns para com os outros. Isso nos lembra o modelo dado por Paulo em Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Habite ricamente a palavra de Cristo em nós, e habitando ricamente a palavra de Cristo em nós, nós devemos nos instruir e aconselhar mutuamente, exortar uns aos outros. É na igreja que nós devemos encontrar encorajamento para continuar a nossa caminhada, assim também como a confrontação dos nossos pecados. Essa confrontação, esse ministério pessoal, esse ministério de cuidado, ele não se dá somente de maneira formal, com os oficiais da igreja, presbíteros, diáconos, pastores, mas ele se dá na informalidade, nos nossos relacionamentos diários. Isso daqui não é um chamado só para a liderança da igreja, não é só para aqueles que ocupam algum cargo, só para aqueles que têm algum tipo de liderança. Não, ele é para todos. Crianças devem se incentivar umas às outras, adolescentes devem se incentivar, se exortar, se
confrontar o pecado uns dos outros, jovens, adultos, idosos. Esse chamado é um chamado para toda a igreja. Se a igreja não faz isso, ninguém fará. Não é lá no mundo que nós vamos encontrar o incentivo para permanecer no Evangelho. Não é lá fora, é na igreja. Eu sou chamado para ser intencional nas minhas relações. Você é chamado para ser intencional nas suas relações. As suas relações não podem ser vazias de intenção, mas elas devem ter a intenção de instruir e aconselhar mutuamente em toda a sabedoria de Deus, para que isso resulte em louvor, para que isso resulte em gratidão. O texto ele ainda continua e nos diz: porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Agora o autor, ele se volta diretamente para os seus leitores e diz que eles são participantes com Cristo. Diz que eles já estão participando das bênçãos que Cristo adquiriu. Aqui há um contraste entre o estado de Israel no deserto e os crentes. Veja, os crentes, aqueles a quem o escritor ele se direciona, ele diz que eles já são participantes com Cristo. Ou seja, eles já desfrutam das bênçãos adquiridas por Cristo. Em oposição, em contraste a isso, aqueles que saíram do deserto pereceram, morreram, não entraram no descanso. E a gente sabe que isso aconteceu. O relato bíblico diz que todos daqueles que foram contados de 20 anos para cima, que eram aptos para a guerra e saíram do Egito, eles pereceram no deserto, com exceção de Josué e Calebe. Todos pereceram, todos não alcançaram o descanso prometido. Mas nós já desfrutamos das bênçãos celestiais por causa de Cristo, porque Cristo é mais excelente do que Moisés, porque a obra de Cristo é superior à obra realizada por Moisés, pela obra realizada no povo saindo do Egito.
A obra que Cristo realiza é superior. Mas esses benefícios, eles ainda não estão totalmente concretizados em nossas vidas. Esses benefícios, eles ainda não se manifestaram totalmente. Ainda resta a confirmação final. Ainda resta a concretização de tudo isso que Cristo fez por nós. E é por isso que o escritor, ele chama os seus ouvintes, os seus leitores, a perseverarem até o fim. Vocês têm que perseverar. Porque aqueles que não perseveraram, aqueles que não deram ouvido à voz de Deus, pereceram. Vocês agora que já são participantes dessas bênçãos e que ainda esperam bênçãos futuras, devem perseverar até que vocês entrem, ou melhor, até que vocês encontrem o descanso de vocês. O descanso daquele povo era uma terra, era a terra de Canaã, a terra prometida. O nosso descanso agora é uma pessoa, o nosso descanso é Cristo. É nele que nós encontraremos o descanso, se perseverarmos até o fim, se dermos ouvido à sua voz. Irmãos, para nós concluirmos, Hoje nós somos chamados a responder positivamente ao Senhor. E não há tempo para nós ponderarmos, não há tempo para nós pensarmos muito, não há tempo para postergarmos. O chamado é para hoje. Hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o vosso coração. Responda a Ele. Ele não aceita coração duro. Ele não aceita um coração obstinado. Isso é inadmissível para Ele. Aqueles que foram incrédulos, aqueles que foram obstinados, não entraram no seu descanso prometido. Mas se hoje você está ouvindo a voz dEle, dê crédito. Se hoje você ouviu a voz dEle, atente para Ele. O autor, ele começa o capítulo 3 dizendo: por isso, santos irmãos que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Se você tem ouvido a voz do Senhor, atente para aquele que é o sumo sacerdote e apóstolo da sua confissão. Você não pode desprezá-lo, você não pode deixá-lo esperando. É preciso responder a Ele. Se você não fizer,
o pecado endurecerá o seu coração mais ainda, mais distante você ficará dele. E para fugirmos da dureza, da incredulidade do nosso coração, nós só podemos recorrer a Cristo. Somente Ele tem a solução para o problema de dureza do nosso coração. Somente Ele pode destruir o coração de pedra, colocar um coração de carne e dar o Espírito do Senhor. É somente em Cristo, é somente no corpo de Cristo, na exortação mútua, na caminhada do povo de Deus, que nós encontraremos a solução para a dureza de nosso coração. E quando nós perseverarmos, ouvindo a sua voz até o fim, nós receberemos todos os benefícios que Ele nos conquistou. Receberemos e entraremos no seu descanso, para com Ele assim vivermos para sempre na vida eterna. Deus, louvamos o Teu nome, te rogamos, Senhor, a Tua graça, a Tua misericórdia, porque, Senhor, nós somos duros de coração, o nosso coração está profundamente afetado pelo pecado. E por isso, Senhor, nós resistimos à Tua voz, mas nós podemos nos alegrar porque Tu nos enviou o Teu Filho Jesus Cristo, aquele que padeceu na cruz por causa de nossos pecados, e quando Ele ressuscita, Ele nos ressuscita juntamente com Ele, para vivermos agora uma vida para Ti. E nós queremos viver, Senhor, esta vida. Nós queremos viver agora para Ti. Nós queremos viver uma vida que ouve a Tua voz, que ouve aquilo que Tu fala aos nossos corações. E ao ouvirmos, que nós venhamos Te obedecer, que nós venhamos andar no caminho para não perecermos. Deus, ajuda-nos a ajudarmos uns aos outros, ajuda-nos a exortarmos uns aos outros, ajuda-nos a confrontarmos os pecados uns dos outros em amor, mostrando a Ti, Senhor, como o caminho, a verdade. Deus, que nós não venhamos nos esquecer dos nossos irmãos, que nós não venhamos desamparar nenhum, mas que nós venhamos estar caminhando ao lado, auxiliando uns aos outros, pois Tu nos chamou para isso, Tu nos ordenou isso, e assim nós queremos cumprir. Pai, nos ajuda na nossa fraqueza, que assim como Tu fez com o apóstolo Paulo, manifestando o Teu poder na fraqueza dele, que o Teu poder se manifeste na nossa fraqueza, para que quando nós formos fracos,
a tua graça abunde em nossa vida. Deus, é por tudo isso que eu te peço, confiando unicamente nos méritos de Jesus Cristo, teu Filho. Amém.